Olá, sexto ano, aqui é a professora Daniele para mais uma aula. Hoje a gente vai continuar trabalhando a respeito dos tecidos, mas a gente vai relembrar um pouco sobre as células. Lembrando que nesse período que nós estamos estudando através dos vídeos e da plataforma, é muito importante a gente ficar relembrando os conteúdos para que vocês possam tirar as dúvidas e conseguir fixar melhor a matéria. Falando sobre as células, existem três tipos de células que nós já vimos. Primeiro é a procarionte e eucarionte. A procarionte, ela não possui núcleo. O DNA fica todo espalhado sobre ela. Um exemplo são as bactérias. Já a célula eucarionte, que são as células animais, as células que nós possuímos, elas têm núcleo, por isso elas são chamadas de eucariontes. Tem a ver com carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Já essa terceira célula da imagem é uma célula vegetal. A célula vegetal também é eucarionte, porém ela possui parede celular. Parede celular é que vai dar a cor a ela, principalmente a cor esverdeada, e a flexibilidade da planta. Algumas bactérias possuem parede celular, mas principalmente os vegetais são responsáveis por essa característica. Logo abaixo nas setas, eu coloquei a sequência dos níveis de organização do organismo. Eu perguntei essa questão no questionário e muitos tiveram dúvidas. Então, primeiro vem as células, que é a unidade fundamental. Lembra a célula como um tijolinho numa construção. Um conjunto de células formam-se os tecidos, conjunto de diversos tecidos vão formar os órgãos, vários órgãos constituem os sistemas e no final a gente tem um organismo propriamente dito. Então a sequência sempre vai ser essa: célula, tecido, órgão, sistemas e organismo, ok? Seguindo, a gente viu a primeira parte da célula como a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela é dupla. Vocês estão vendo duas camadas de bolinhas amarelas aí. A gente diz que ela é uma bicamada, ela é dupla. Ela possui seletividade, para a entrada de substâncias, ou seja, não é tudo que entra nela, ela passa por um processo seletivo, seleciona aquilo que vai entrar, e também ela possui proteínas que ajudam na entrada e na saída de substâncias na camada. A gente viu também os processos de entradas e saídas dentro das células. Então, o primeiro que nós vimos foi a difusão, que é uma forma mais simples de saída e de entrada de substâncias na célula, que é a movimentação do soluto, de onde tem mais para onde tem menos. Lembrando que o soluto é aquele componente que a gente encontra em menor quantidade na célula, não é a água. Dá um exemplo aí da água com açúcar. O soluto seria o açúcar e a água seria o solvente. Já na difusão facilitada, é a mesma movimentação da difusão, só que isso vai acontecer com o auxílio de uma proteína. Um exemplo é a insulina. Já falei com vocês a respeito da insulina. É uma proteína que facilita a entrada de açúcar nas células. Quem tem deficiência nessa proteína tem uma doença chamada diabetes e precisa de tratamento. Outro processo de entrada e saída é a osmose. Osmose, a gente está falando de água, então é a movimentação da água. E aí essa água vai da onde tem menos soluto para onde tem mais. Lembrando que o nosso organismo sempre tende ao equilíbrio. Então, sempre quando houver locais com mais água ou locais com mais soluto, vai acontecer uma movimentação ali para ter um equilíbrio entre os dois lados. Por último, a bomba de sódio e potássio, que é um processo que custa energia, tem gasto de energia e é a movimentação desses dois componentes no organismo. Continuando, essa imagem a gente vê como funciona a osmose. No primeiro quadradinho aí, vocês veem as bolinhas vermelhas em maior quantidade de um lado, portanto a água vai para aquele lado de forma de equilibrar. Mais adiante, vocês vão ver os três tipos de solução: hipertônica, que é onde tem mais soluto, hipotônico, que é onde tem mais solvente, e isotônico, que é o equilíbrio.
Abaixo tem células vegetais. Vocês já fizeram um exercício no livro que falava a respeito da salada. Quando a gente tempera com sal ou azeite, ela murcha. Por que ela vai murchar? Porque ela vai sofrer um processo de osmose. Ela vai perder água, porque a gente vai colocar um soluto nela, que é o sal. Então, ela vai perder a água da célula e aí ela vai se desprender da parede celular, como mostra nessa imagem à esquerda, e ela vai murchar, como está mostrando o alface aí para vocês. Vamos continuar. Como é que se dá o transporte de moléculas? Lembra que a gente falou sobre endocitose? Existem dois tipos. O primeiro é fagocitose, que é quando a membrana engloba uma partícula sólida, como se ela engolisse uma partícula sólida para dentro da célula. Ou a pinocitose, que ela engole um líquido ou uma partícula bem menor. Também uma forma de entrada de substâncias dentro da célula. Parte das células, gente. Membrana, que a gente já falou. Depois vimos o citoplasma e, por último, o núcleo. Falando sobre o citoplasma, é onde estão as organelas. Coloquei aí essa imagem do livro de vocês, que tem as principais. Retículo endoplasmático, que vai produzir também a proteína e vai armazenar a substância. Lisossomo, que vai degradar as substâncias ruins do organismo, da célula. Mitocôndria é uma das mais importantes que vocês não podem esquecer, que é responsável pela respiração celular. Complexo Golgiense, que vai ser responsável pela secreção da célula. Ribossomos vai fazer proteína e cloroplasto é a mesma função da mitocôndria, só que o cloroplasto a gente só encontra na célula vegetal. Por fim, núcleo. Núcleo é onde está o DNA, ou seja, os cromossomos, que é onde leva as nossas características e vai coordenar todo o nosso corpo através do processo de formação de proteína. Seguindo aí, a gente vai falar sobre tecidos. O primeiro tecido que nós vimos foi o tecido epitelial, que ele tem dois tipos. O primeiro de revestimento e o segundo glandular, que vem de glândulas. Ele pode ser simples, com uma camada só de célula, ou estratificado, com várias camadas de células. Vamos entender aí primeiro o tecido de revestimento. Existe aí na imagem três tipos de epitélio, três tipos de tecido. Simples, que tem uma camada de célula, estratificado com duas, e o pseudoestratificado com uma camada, porém de diferentes formas. Então, esses são tipos de tecido de revestimento. Um exemplo é a pele. A pele é um revestimento do nosso corpo, assim como os tecidos que revestem os órgãos também são importantes para proteger e para revestir. Aí, nesse quadrinho azul, eu coloquei duas principais características desse tecido. Primeiro, como eu já disse, é a proteção, e eles são avasculares, ou seja, eles não têm vasos sanguíneos, eles recebem nutrientes e sangue do tecido conjuntivo, que a gente vai estudar mais adiante. Aí no livro de vocês, a gente está na página 107. Continuando aí na página 108, a gente falou sobre os tecidos epiteliais e a gente vai ver agora o epitélio de absorção. Alguns tecidos possuem essa função de absorver. Essa imagem que vocês estão vendo são microvilosidades do intestino, ou seja, são um tecido que reveste o intestino que vai ser capaz de absorver nutrientes daquilo que a gente ingere, da nossa alimentação. Falando sobre o epitélio glandular, e aí já vai ser na página 111, são aquele tecido que vai ser uma glândula. Ele vai liberar algumas substâncias. E essas glândulas podem ser de três tipos. Exócrina, que liberam a substância para fora do corpo. Com exemplo, são as glândulas sudoríparas, que liberam o suor.
endócrina que liberam substância na corrente sanguínea. Um exemplo dessas glândulas é a tireoide, que libera hormônios no nosso sangue, ou ela pode ser mista, que vai fazer as duas funções. Um exemplo é o pâncreas, que a gente vai estudar mais à frente quando nós começarmos a vermos os órgãos. Tecido conjuntivo agora, lá na página, depois vocês fazem a leitura de todo esse material. Lá na página 112, fala a respeito do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é uma matriz intercelular. Funciona como se fosse um cimento, vamos imaginar assim, como uma massa que liga uma célula a outra. Ele vai se dividir em tecido conjuntivo propriamente dito, que é, na verdade, essa massa que vai ligar uma célula a outra, tecido adiposo, que é onde fica acumulada a gordura, tecido ósseo, que eu nem preciso dizer que são os ossos, o cartilaginoso, que fazem parte do nosso corpo, como a orelha, o nariz, e o tecido sanguíneo, que é o nosso sangue. Falando sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem a função de nutrir os tecidos. Lembra que eu falei que o tecido epitelial ele não tem vasos? O tecido conjuntivo tem muitos vasos, então ele vai nutrir todos os tecidos, vai servir de preenchimento entre os espaços e ele é classificado de acordo com as suas fibras. Então ele pode ser frouxo, né, porque ele está entre os espaços, com poucas fibras. Pode ser denso, que são as cápsulas protetoras dos órgãos. Vocês sabiam que o nosso pulmão, o nosso coração, todos eles têm cápsulas protetoras. Pele, por exemplo, elásticas, que vai esticar de acordo com o nosso peso, com a nossa atividade. Pensa aí numa mulher grávida. O tecido dela da barriga, ela estica durante a gravidez e depois ela volta ao normal. Então, são fibras que contém nesse tecido. E, por último, reticulares, que vai sustentar as células. 2 exercícios para vocês copiarem no caderno e para treinar esse conteúdo que nós aprendemos hoje. Número 1. Fazem parte do tecido conjuntivo. A gente já viu que ele é dividido, né, em algumas partes, e dentre essas opções, o único que não faz parte é o tecido muscular, que a gente vai estudar mais adiante. Então, tecido ósseo é conjuntivo, adiposo é conjuntivo, cartilaginoso é conjuntivo e sanguíneo também. Resposta correta, letra B. Número 2. Qual é a principal função do tecido epitelial? É estruturar as células? Não, a gente viu que esse é o conjuntivo. Flexibilizar? Também não. Nutrir muito menos. Quem faz a nutrição é o tecido conjuntivo. Dividir? Tampouco. Proteção é uma das principais funções do tecido de revestimento. Então, letra E, resposta correta. Vou pedir para vocês lerem aí o capítulo que a gente está estudando, o capítulo 7, da página 100. Vou pedir para vocês lerem aí o capítulo que a gente está estudando, capítulo 7, da página 106, se vocês ainda não fizeram a leitura, mas já foi da aula passada, até a página 113. E aí a gente vai continuar estudando sobre os tecidos mais adiante.